Olá, boa noite, seja bem-vindo para mais uma Quarta da Fé aqui na Primeira Igreja Batista de São Paulo. Quero orar com você, quero orar também por você, mas sobretudo que o seu coração agora seja colocado na presença do Senhor, porque é nele que está o nosso socorro, é dele que vem a nossa ajuda. Essa quarta-feira é a quarta de você apresentar os seus pedidos, a sua família, os seus caminhos, os seus sonhos. É a quarta de você pedir para o Espírito Santo de Deus fazer brotar, fazer com que a sua vida possa ofertar a Deus nessa noite a fé. Vamos orar. Deus amado, Pai Celestial, essa é uma noite que nós nos entregamos mais uma vez ao Senhor, que nós colocamos o nosso coração, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos sonde, Senhor. O Senhor nos uniu nesse momento, ó Deus, são centenas de lares, Senhor, numa só fé, orando por seus pedidos, por suas famílias, Senhor, por suas vidas espirituais, ó Deus, buscando em Ti a vitória de todos os dias, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Senhor, que Teu Espírito Santo visite de forma poderosa cada lar, cada pessoa que está aí do outro lado da tela, e que o Senhor receba o nosso culto de adoração e de louvor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Eu gosto demais dessa canção. Cante comigo, se você souber aí do outro lado. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Jesus, Tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, Eu Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sidequetu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle estás, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sidequetu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle estás, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Jireh, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, Eu Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sidequetu e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle estás, meu Deus, tudo governa, tudo governa. Ele governa a sua vida, tudo governa, tudo governa. Há milhares de anos atrás,
Aconteceu um milagre quando Jesus abriu os olhos de um cego em Jericó. Quando Jesus deu a esse cego a possibilidade de começar tudo novamente, e com a bênção do nosso Deus. Eu quero cantar uma canção que fala sobre a história do cego de Jericó. Havia um homem cego perto de Jericó, sentado às margens da vida, ele andava só. A solidão de quem não tem a esperança de um amanhecer, solidão de quem anda cercado por pessoas, mas ninguém o vê. Mas aquele homem viu uma luz brilhar, e era bem mais forte que a sua escuridão. Ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim. Amou, ele me amou, sim, amou. Ele me amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Amou, ele me amou, sim, amou. Ele me amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Os dias estão quentes, as noites estão frias. Será que alguém se importaria? Será que alguém se importaria com alguém que nunca a viu? Será que alguém se importaria com alguém que nunca se amou? Mas aquele homem viu uma luz brilhar, e era bem mais forte que a sua escuridão. Ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim. Amou, ele me amou, sim, amou. Ele me amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Amou, ele me amou, sim, amou. Ele me amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Bendito, louvado seja o poderoso nome de Jesus. Que o Senhor receba o nosso louvor. O louvor liberta, o louvor traz alegria para a nossa alma. Nós vamos agora assistir a um vídeo sobre o retorno no dia 2 de agosto, primeiro domingo de agosto, presencialmente aqui na igreja. Assista esse vídeo, nós logo voltaremos. Queridos, próximo domingo, dia 2 de agosto, retornaremos com os nossos cultos presenciais às 10h30 da manhã e às 18h30 aqui na Primeira Batista de São Paulo. O nosso templo tem capacidade para aproximadamente 750 pessoas, incluindo as galerias laterais e as de trás. O protocolo do nosso estado determina que no máximo 30% do espaço pode ser usado, ou seja, capacidade para recebermos até 200 pessoas aproximadamente. Teremos lugares bloqueados e lugares permitidos para sentar, como é o que eu estou. Na entrada do templo, nós teremos termômetros a laser que vão medir a temperatura de todas as pessoas. Será obrigatório o uso de máscara. Aqueles que não trouxerem, nós teremos algumas para dar para essas pessoas, máscaras descartáveis. Nós também teremos os dispensadores de álcool gel, como vocês podem ver, e teremos também os tapetes desinfectantes, ou seja, atenderemos a todos os protocolos conforme determinação da Secretaria de Saúde do nosso estado. Queridos, nós estamos com muita saudade de todos vocês. Queríamos muito poder receber todos, mas temos que atender a determinações da Secretaria de Saúde do Estado. Pessoas com 60 anos ou mais não poderão vir.
crianças com menos de 12 anos também não poderão vir, e também aqueles que têm alguma comorbidade. Também teremos que ter cuidado para não cumprimentarmos uns aos outros, para que nós não nos abracemos. Difícil, mas vai ter que ser assim, infelizmente. Desejamos muito receber todos os irmãos com segurança, desejamos muito que todos sejamos abençoados. Nós então, por isso, estaremos aqui prontos para receber você, para receber a sua família, atendendo a todas essas determinações. E para você que não pode vir, os nossos cultos online vão continuar. Continue linkando com a gente e nós, sem dúvida alguma, desfrutaremos de uma comunhão muito especial, ou com os irmãos presencialmente aqui, ou com os irmãos das suas casas. Mas a gente crê que já já tudo isso estará vencido e nós teremos aqui celebrações maravilhosas, com grande alegria, com toda a igreja reunida. Glória a Deus por isso. Queridos amados irmãos, vai aparecer agora aí na sua tela as contas bancárias da igreja. Você que tem o chamado de Deus para contribuir, você que é tocado pelo Espírito Santo e que propõe no seu coração, para devolver a Deus aquilo que é dele, o dízimo, para ofertar a casa de Deus, né? Ao longo desses 121 anos da igreja, nós temos cumprido a nossa missão aqui no centro de São Paulo, distribuindo centenas de cestas, atendendo pessoas, cestas básicas, sendo parceiro de projetos missionários aqui de comunidades carentes, mas sobretudo pregando a verdade do Evangelho, alcançando almas, e você é responsável por isso. Então, nesse momento, você pode anotar o número das contas da igreja e fazer a sua transferência bancária online, através do seu smartphone, enfim. Se você não tem alguma dificuldade com isso, peça alguém da sua estrita confiança para te ajudar. Eu quero orar nessa noite de quarta-feira, abençoando a sua vida. Ó Deus querido e amado, há tantas promessas do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós obedecemos e atendemos o teu chamado, Senhor. Ó Deus, somos responsáveis pela pregação do Evangelho, somos responsáveis pelo nosso próximo, somos responsáveis pelo acolhimento das pessoas, ó Deus, pelo socorro às pessoas. E como fazemos isso, Senhor? Nós fazemos isso com nossas orações, com nosso trabalho missionário e com a nossa renda, Pai. O Senhor diz na tua palavra que nós devemos devolver ao Senhor para que tua casa funcione, 10%, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já nos dá, Pai. Ó Deus, e que nós devemos no nosso coração sermos generosos com as ofertas. Então, Senhor, que a tua bênção, ó Deus, alcance o teu povo, que portas sejam abertas, que eles tenham disposição, saúde, ânimo do Senhor para prosseguir e colocar o pão sobre a sua mesa. Eu abençoo a sua casa e a sua despensa no nome poderoso de Jesus. Quero dizer a você também que você não precisa ficar sozinho em casa. De segunda a sexta, segunda a sábado, aliás, nós nos reunimos, a Primeira Igreja Batista de São Paulo se reúne através de pequenos grupos de 8, 10, 12 pessoas. Esses grupos criam vínculos, e esses vínculos nos deixam mais confortáveis. Você chega na igreja, você tem uma ligação com um grupo menor, então você se sente mais acolhido. Durante a semana você tem alguma necessidade de oração, você precisa desabafar, você precisa compartilhar alguma coisa, você tem um pequeno grupo. Então, não deixe de participar de um desses pequenos grupos. Nós temos para crianças, para adolescentes, nós temos para a juventude, para os adultos, para casais, para idosos, de segunda a sexta. Se você passar uma mensagem para mim, vai aparecer aí na tela o meu número de WhatsApp. Então, passa uma mensagem para mim, anota aí com cuidado e diz: pastor, qual grupo eu poderia participar? Qual dia que fica melhor para você? Nós nos reunimos sempre online, a partir das 20 horas. Você não precisa sair da sua casa, é no conforto da sua casa. Se você conhece alguém que quer participar do grupo, também pode indicar, manda para mim uma mensagem e eu terei o maior prazer de inseri-lo num desses pequenos grupos. A PIB de São Paulo hoje funciona em pequenos grupos, além, lógico, dos nossos cultos de celebração de domingo de manhã à noite às quartas-feiras, tá bom? Que Deus te abençoe. Queridos amados, nessa noite de fé, nessa quarta da fé, o título dessa mensagem é Luz na Escuridão. E eu quero fundamentar a minha reflexão, que será breve,
no livro de Gênesis capítulo 21, do 15 ao 19. 15 ao 19. Antes de ler a história desse menino, eu quero dizer a você que tem um tipo de escuridão que acontece na nossa vida, que às vezes é muito pior do que a cegueira física. Todo mundo enfrenta algumas situações, em algum momento, em alguma fase, em que você não enxerga saída, uma porta, uma alternativa, uma solução. E eu não estou falando aqui só de problemas graves, não. Às vezes problemas do cotidiano, e eles vão se acumulando, às vezes situações que você tem que tomar decisões o tempo todo, e você não vê, não consegue enxergar uma solução mais adequada. Você não consegue enxergar uma porta. E aí a gente fica inseguro. A gente não sabe qual a decisão que toma. E tem certos problemas e certas situações das nossas vidas que a gente fica numa encruzilhada, porque se você toma a decisão A, você vai resolver um problema e vai criar um problema numa situação. Se você toma a decisão B, aí você vai resolver e criar um outro problema com uma outra situação. Você quer ver uma outra realidade? É quando você precisa agradar as pessoas. É quando você tem vínculo com as pessoas. E aí vem os problemas de família. E você precisa tomar decisões. E às vezes a situação é tão complicada, é tão complexa, que é você que tem que tomar decisões, a decisão, que você não quer magoar ninguém, você não quer ferir ninguém, você não quer machucar ninguém, você não quer incomodar ninguém, você não quer deixar ninguém desconfortável, mas você tem que tomar uma decisão. E aí eu chamo essa situação de escuridão, a gente não consegue enxergar. Qual a decisão que eu devo tomar? Por qual porta eu devo passar? Mas tem aqueles casos mais graves também, que é o que nós vamos ler daqui a pouco. São situações que nos indicam que vai dar tudo errado. São sinais, são sinalizadores, são algumas realidades que a gente faz a leitura daquilo, de um comportamento, de uma situação, da falta de um recurso. Por exemplo, gente que coincidiu dívida com desemprego, gente que coincide um desânimo com uma enfermidade, gente que coincide uma tristeza profunda com uma hostilidade de alguém. Essas coincidências de problemas que agravam a situação. E aí a única coisa que a nossa mente consegue dizer para a gente é o seguinte: vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, isso vai terminar mal. Quer ver uma outra situação? Eu estou colocando aqui para vocês várias situações, para nós então fazermos um mergulho na santa, na poderosa palavra de Deus. Uma outra situação é quando você está convivendo, ou você descobre em algum momento da vida, que a sua vida foi tão ruim, que você foi tão abandonado, que faltou tanta coisa para a sua vida, que as pessoas só não dizem isso para você, mas você pensa sempre, e você sabe, que você tem tudo para dar errado, tem tudo para dar errado. Às vezes tem pessoas que chegam a um momento do casamento, que ela olha para tudo que está acontecendo e diz: esse casamento tem tudo para dar errado, tem tudo para terminar mal. E às vezes tem os mais corajosos da nossa família, né? Uma mãe, um pai que chega e diz: olha, isso aí não vai terminar bem, isso aí não vai acabar bem. Eu estou pregando nessa noite de quarta-feira para esse tipo de pessoa, para você que está enfrentando essas situações, para você que vive uma escuridão na decisão. Eu não estou falando a escuridão do pecado tão somente, eu não estou falando a escuridão da cegueira física, eu estou falando a escuridão de não saber o que fazer, das coisas não estarem claras. E eu quero ler um episódio bíblico no livro de Gênesis, no capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Veja a história desse menino, chamado Ismael. A partir do versículo 15 está escrito assim na palavra de Deus: quando acabou a água da vasilha, a sua mãe deixou o menino
debaixo de um arbusto. E foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha. Porque pensou, presta atenção nessa expressão, porque pensou, ela pensou, eu não posso ver o meu filho morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Veja essa expressão, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Ó Deus querido, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo nessa quarta da fé, para mim e para aqueles que estão ouvindo, Senhor. Ó Deus, inspira-nos com essa palavra. Senhor, traga, Senhor, o Teu propósito, o propósito do Teu coração para nós através dessa palavra, no nome poderoso de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu estou lendo a história de um filho e uma mãe, de um menino que tinha tudo para dar errado na vida, chamado Ismael, filho de Abraão. Esse menino vivia bem, vivia feliz, vivia com provisão. Esse menino vivia com seus pais. É uma história um pouco complicada e eu não quero entrar aqui no mérito. Os seus pais tiveram um problema. O seu pai teve problema com a mãe dele. E aí eles tiveram que se separar. Abraão teve que despedir a mãe desse menino, e o menino foi junto. Depois você leia com calma o texto, eu não quero entrar no mérito da questão. A questão é que um menino que de uma hora para outra, um menino que tinha tudo, tinha provisão, tinha um pai, tinha uma casa, tinha alegria, tinha companhia, era acolhido, era provisionado, da noite para o dia, esse menino foi despedido com a sua mãe, e saíram, sem eira nem beira, foram embora, acabou tudo. Ele não tinha mais essa provisão, ele não tinha mais o seu pai, ele não tinha mais o seu lar, ele não tinha mais a sua casa, ele não tinha mais nada, sua mãe foi embora com ele. E aí tinha tudo para dar errado, porque eles não tinham para onde ir, eles não tinham uma casa, eles não tinham muito recurso, não tinham muita provisão, com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento e tristeza, porque eles foram injustiçados, eles foram expulsos da casa que eles deveriam estar, ele foi afastado do amor dele, que era o pai dele, então ele tinha tudo para dar errado, esse menino, tudo para dar errado, o dinheiro acabou, as coisas acabaram, eles não tinham nem tempo para poder perceber a tristeza, a angústia, para conviver com a angústia, com o rancor, com um pensamento de vingança, porque foram injustiçados. Eles não tiveram nem tempo para poder refletir um pouco sobre o que estava acontecendo com eles, porque começaram a sentir fome, necessidades. E aí, sem pai, com uma mãe desesperada com aquele menino no colo, para baixo e para cima, num deserto, sem água, sem comida, acabou tudo, acabou a jornada, fim de linha. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus muda o destino das pessoas. Deus tem poder para mudar o destino das pessoas. E é muito interessante que são nos momentos de escuridão, são nos momentos que os olhos não conseguem enxergar uma porta, uma saída, não conseguem enxergar absolutamente nada. É nesse momento que Deus atua na vida das pessoas. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas chegam tristes comigo, contando problemas, então eu digo: olha, eu vou ajudar você, sabe como eu vou ajudar? Eu vou te ajudar a chorar para o ouvido certo.
Eu vou calibrar a sua mira para você gritar para os ouvidos certos, porque muita gente está gritando para os ouvidos errados. Às vezes não são os ouvidos humanos que vão te socorrer, às vezes não são os ouvidos familiares que vão te socorrer, eles não te ouvirão às vezes nem os ouvidos dos amigos vão te ouvir. Você vai gritar, a sua alma está gritando, você está sendo injustiçado, você está precisando de uma saída, você está precisando de uma luz dessa escuridão, mas essas pessoas não podem iluminar essa sua decisão. E nós temos que gritar para o ouvido certo, para o ouvido de Deus. Eu fiz isso numa madrugada em São Paulo, eu gritei a tantos ouvidos, mas o dia que eu gritei para o ouvido de Deus, Ele me ouviu, e a sua luz chegou na minha escuridão, e eu soube a partir dali o que eu devia fazer, como eu devia fazer, porque a minha vida ficou clara pela luz de Jesus. Ele começou a iluminar o meu caminho ainda que cheio de buracos, de montanhas, de pedras, de problemas, mas agora eu sabia por onde eu andava, eu não era um cego. E essa mãe ficou tão desesperada, porque ela amava demais o seu garoto, demais, que ela diz: eu não tenho condições de ver meu filho morrer, eu não tenho condições de ficar perto e ver o meu filho definhando de fome. Veja que situação, escuridão total, ela não conseguia enxergar uma saída, coitada, ela não tinha culpa, ela foi expulsa da sua casa, o seu homem a expulsou, ela levou seu filho junto, tinha responsabilidade com ele, num deserto. Como é que você vai sustentar um garoto, uma mulher naquela época num deserto? Fim de linha, tinha tudo para dar errado, esse menino tinha tudo para perder a sua vida, ainda muito moço, ainda muito jovem. Esse menino tinha tudo para não experimentar a vida, para não realizar nada, para não cumprir missão nenhuma. Essa mulher tinha tudo para terminar a sua história de forma trágica, terrível. E aí ela deixou o menino num lugar, e com seu coração despedaçado, sua mente confusa, vivendo aquela escuridão de decisão: o que eu faço? E ela então teve que fazer uma escolha terrível, largou o seu menino, e ela se distanciou dele, sentou em outro lugar, e ela ficou triste, angustiada, e começou a chorar. E a criança, coitada, também ali com fome, sozinha, abandonada, também começou a chorar. Só que Deus ouviu esse choro. Deus ouve o choro das pessoas. Se você chorar para o ouvido certo, Deus ouve o choro. Quando Deus ouve o nosso choro, as coisas mudam. E aquele menino começou a chorar. E aí Deus enviou um anjo. Esse anjo, a sua voz ecoou do céu dizendo: Agar, chamou a mãe dele: Agar, por que você está chorando? Por que você está tão desesperada, tão triste? Deus ouviu o choro do menino. Era a mesma coisa que o anjo tivesse dito assim: Deus vai mudar a história do teu filho, Deus vai mudar o destino do teu filho, Deus vai mudar a realidade do teu filho, e isso também será mudado, a sua realidade também será mudada. Quando aquele anjo disse: Deus ouviu o choro do menino, como era a mãe responsável por ele, algo muito milagroso aconteceu. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo abriu os olhos dela e ela enxergou uma fonte. Sabe, às vezes a gente chora e se desespera com fontes tão próximas da gente. Às vezes a gente fica tão angustiado, tão desesperado, porque as pessoas estão dizendo: não tem mais jeito, porque a sua mente está dizendo para você: agora acabou. Mas se Deus tocar os seus olhos da fé, você vai conseguir enxergar as fontes de Deus. Deus tem fontes muito próximas de nós. Eu não sabia, eu estava desesperado, morrendo nas ruas, até que eu gritei por Deus, e Ele abriu os olhos da fé da minha vida, e eu consegui enxergar um monte de gente que podia me ajudar, um monte de lugar que eu podia ser ajudado. Hoje eu estou aqui com você, porque eu enxerguei, e eu procurei essas pessoas e esses lugares, e eu fui muitíssimo abençoado. A minha história tinha tudo para dar errado, tinha tudo para terminar de forma errada, e foi isso que aconteceu com Agar. Deus abriu os olhos dela, ela enxergou uma fonte de água, sabe, querido? Ela foi lá, pegou a água, deu o menino de beber, ou seja, a solução. Deus abriu os olhos dela, e pelos olhos da fé, ela encontrou uma solução. É isso que eu quero falar com você essa noite. Talvez você esteja abandonando, como ela abandonou o filho para não ver morrer, você esteja pela angústia, abandonando um sonho,
que você sonhou há muito tempo, abandonando um projeto que você tem de tanto tempo. Você tem, às vezes é uma coisa tão simples, né, para as pessoas, mas que você é importante. Você quer terminar a sua faculdade, você quer concluir o seu curso, você quer ser amado, você quer ser amada, né? Você quer se dar bem no seu casamento, você quer ter um casamento saudável, porque você está vendo seus filhos a se adoecerem num ambiente que não é saudável. Você quer ver cura para aquilo. Quem sabe você às vezes se angustia, mamãe, porque seu filho pede uma coisa tão pequena e às vezes você não tem condições de dar. Ou às vezes você tem todo o recurso, você tem toda a provisão, você se sente uma pessoa agraciada, abençoada, mas você está muito angustiada, vovô, com um neto que está sofrendo, com alguém na sua casa que está sofrendo. Às vezes você se sente responsável por pessoas, mas você trabalha, e você não consegue alcançar a necessidade dessas pessoas. Deus tem muitas fontes, Deus tem muitas soluções. Não pare de chorar diante de Deus, não pare de pedir a Deus, não pare de clamar pelo Senhor, porque Ele muda o destino das pessoas. Ele mudou o meu, Ele mudou desse menino. Esse menino que tinha tudo para dar errado, para morrer muito novinho, sabe o que aconteceu? Ele viveu 137 anos. Ele foi o maior flecheiro, o maior arqueiro, cheio de talentos. Ele teve 12 filhos. A sua história é linda. Ele é pai hoje da nação árabe, Ismael, por causa de uma fonte de água que a mãe dele enxergou no momento de escuridão. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus abra os seus olhos, para que você consiga enxergar uma fonte no meio dessa escuridão. Uma fonte, uma solução, uma saída para isso que você precisa e você quer. Deus vai tocar você. Feche seus olhos, onde você estiver, vamos orar. Pai Celestial, tem gente do outro lado da tela, Senhor, agora que ouviu essa palavra e a fé chegou ao coração dele e dela. E assim como Agar e Ismael vivendo naquele momento horrível lá no deserto, há milhares de anos, Senhor, e o Senhor foi lá, ó Deus, e o Senhor mostrou a ela uma saída, uma solução, e o Senhor salvou o sonho daquela família, o Senhor mudou o destino. Agar e Ismael hoje são lembrados como aqueles que foram visitados e agraciados pelo Senhor. Eu oro da mesma forma para que esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, ó Deus, sejam agraciados por Ti nessa noite, Pai. Nessa noite de fé, onde a Tua palavra chega, onde as pessoas estão colocando, Senhor, ó Deus, deixando de lado para morrer alguns sonhos e se afastando porque não tem recursos, mas nessa noite eu peço que o Senhor resgate no coração dessas vidas, Senhor, os sonhos, Senhor, que foi o Teu Espírito Santo que plantou na vida delas, aquilo que elas tanto, Senhor, almejam, Pai, ó Deus, e que a Tua mão possa tocar os olhos, fazendo abrir os seus olhos para enxergar as Tuas fontes, Pai, a esperança, o ânimo, Senhor, a força, a disposição, Senhor, ó Deus, para continuar lutando, porque o Senhor ouve o choro do Teu povo, Pai. Muda, eu penso, muda o destino. Talvez muitas pessoas estejam dizendo, esse casamento não vai dar certo, essa vida tem tudo para dar errado, esse menino tem tudo para ser horrível. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu profetizo sobre essas vidas a bênção do Senhor. O Senhor é poderoso para mudar destinos, o Senhor é poderoso para restaurar os caminhos, Pai. O Senhor fez isso com Agar e Ismael, o Senhor fez isso com a minha vida, eu peço, faça com os Teus filhos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos agora ao nosso clamor. Nós vamos clamar pelos pedidos que estão na urna, vamos clamar por aqueles pedidos que você vai fazer agora, por aqueles que foram escritos, foram colocados, publicados no meu Facebook para o culto da quarta-feira, e para aqueles que têm me pedido através do WhatsApp. Nós temos os nossos grupos de reunião. Tem um grupo da terça, tem um grupo da quinta, tem um grupo da sexta, tem um grupo do sábado, os pequenos grupos. E lá tem uma relação de oração. Cada grupo tem uma relação de pedidos, daqueles irmãos do grupo, né? Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ouvido, enviando soluções para aqueles pedidos de oração. Mas tem alguns pedidos ali que estão em aberto. Nós vamos colocar agora na urna da fé do nosso coração os pedidos das pessoas dos nossos pequenos grupos. Então, pessoal que está aí do outro lado, você vai se unir agora
em todos nós, e nós vamos fazer um clamor a Deus. Vamos pedir ao Senhor que envie ao teu anjo para que a solução seja dada, para que ele mostre as suas fontes, aqueles que estão precisando nessa noite. Pai do céu, ó Deus, o Senhor tem solução, o Senhor tem fontes, o Senhor tem portas. Tem gente, Pai, que está há algum tempo te pedindo cura por uma enfermidade. Tem gente enfrentando problemas muito difíceis, Pai, com a enfermidade nesse momento. Ó Deus, não tão somente por conta da pandemia, mas por outras enfermidades que já viu enfrentando. Tem gente pedindo, Senhor, para que o seu marido se converta. Esposas desejosas, Senhor, de que seus maridos tenham encontros com o Senhor. Tem mães pedindo por suas filhas para que elas sejam alcançadas pelo Senhor. Tem pais, Senhor, pedindo pelos seus filhos. Ó Deus, tem filhos pedindo a cura de um pai, às vezes porque ele carrega a memória de um pai drogado, um pai bêbado, um pai com problemas, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, aquelas pessoas que estão voltando ao mercado de trabalho, precisando de uma porta, de uma ajuda do Senhor, ó Deus, se esforçando, gente que está batendo as portas, vendedores, Pai, compradores, gente, Senhor, que precisa desses negócios para sustentar a sua casa e a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Mas tem gente precisando de ânimo, Senhor, precisando de alegria, de gozo do Senhor na sua alma, porque estão à base de remédios, Senhor, porque não consegue encontrar o sono, a alegria, o prazer, Senhor, nas coisas elementares da vida. E eu peço nessa noite, no poderoso nome de Jesus, Senhor, que o Senhor toque os olhos dessas pessoas, que o Senhor toque a vida dessas pessoas, ó Deus, que se abra no horizonte da caminhada de cada um, Senhor, ó Deus, a solução do Senhor, a visão, a luz do Senhor, ó Deus, que vai mostrar as fontes de águas do Senhor, ó Deus, a fonte da água da vida, da cura da enfermidade, no nome poderoso de Jesus, Pai. Eu quero orar nessa noite por proteção, gente que se sente inseguro, ó Deus, estão presos ao pânico, ao medo, ao terror, não consegue às vezes, Senhor, parar num semáforo, não consegue, Senhor, sair de casa, vai trabalhar com medo, com terror, Senhor, medo da violência, Senhor, que assola esse mundo, essa cidade, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite para que haja paz no coração dessas pessoas, que essa mãe, Senhor, possa, ó Deus, conduzir em paz o seu caminho, os seus filhos e o seu lar, Senhor, essa é a minha oração. Gente de todo o Brasil que nos assiste nesse momento, que está agora conosco em oração, Senhor, que eles sejam abençoados, que haja uma visitação poderosa do Senhor em suas casas, ó Deus, nos seus lares, nas suas vidas, no nome poderoso de Jesus, amém, amém. Sinta-se abençoado, sinta-se alcançado por essas orações. Não perca, próxima quarta da fé, dia 5 de agosto, será presencial. Eu conto com você aqui. A nossa igreja está preparada para te receber. Você assistiu ao vídeo, mas se você perdeu, nós temos aqui os lugares que são isolados, os lugares que são permitidos. Nós podemos receber até 200 pessoas aqui, cumprindo o protocolo de distanciamento. Nós temos um dispenser com álcool e gel ali fora. Nós temos um medidor de temperatura laser. Nós temos um tapete de descontaminação aqui na porta da igreja. Nós estaremos preparados para te receber. Então, próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, será presencial. Será transmitida pela internet, mas também será presencial. Venha orar conosco. Venha receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o amor e a graça de Jesus te acompanhem sempre, e que o poder e a consolação do Espírito Santo seja com você e a sua casa. Muito boa noite e muito obrigado.